E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tá começando mais um episódio do Cami Sem Roteiro Podcast. Aqui é o espaço onde as vozes da minha cabeça se materializam em áudio. Eu sou a Camila e você vai ficar com mais um episódio agora. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom, já adianto que tem sido dias cansativos, uma semana bem puxada, fase final da faculdade, então muita coisa acontecendo, a cabeça não para, os pensamentos não param. Então, para mim, está sendo uma semana e uma somatória de semanas bem cansativas devido a tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está rolando na minha vida. Porém, não obstante, todavia, além dos dias já estarem bem difíceis para mim, aconteceu uma coisa fresquinha comigo hoje, numa segunda-feira, então o episódio vai ao ar amanhã, na terça-feira, e não estava nos meus planos falar sobre isso. Eu queria esperar um pouco o hype disso passar para poder trazer, sei lá, algumas coisas relacionadas, mas eu vivi na pele e tá sendo uma coisa muito difícil de lidar. Eu tô pensando nisso até agora e eu vou ter que trazer isso aqui no podcast porque realmente não estou conseguindo lidar e eu preciso mostrar para vocês como isso é difícil, como lidar com esse tipo de coisa é difícil, sabe? E eu fiquei muito incomodada e eu quero realmente que vocês sejam os meus ouvintes, que vocês possam até mesmo meditar junto comigo ou até depois sobre como esse tipo de coisa é desconfortável, esse tipo de coisa pode mexer com a nossa mente, né? E o tema de hoje se chama Assediada e ainda culpada. Bom, hoje numa segunda-feira eu tirei o dia, bem no horário do meu almoço, para apresentar alguns brechós. A minha amiga Adriana, um beijo, amiga, para você. A Adriana, ela tá morando aqui no centro recentemente, então ela tá conhecendo alguns espaços, sabendo onde ela pode ir para comprar coisas mais em conta. E aí eu separei esse dia, essa tarde, para a gente poder dar uma olhada em alguns brechós, porque ela estava precisando de algumas peças para treinar, e algumas peças estratégicas também para o frio que está vindo, né? Passamos no primeiro brechó, bem aqui na minha rua. Ela comprou algumas peças por R$ 2,50, ficou super feliz porque tinham roupas ali para ela poder treinar. E ela ficou muito contente porque como que você consegue pagar R$ 2,50 numa peça ainda com curadoria? Então as peças estavam cheirosas, com cheirinho de amaciante. Foi muito gostoso ver ela conseguindo fazer esse tipo de garimpo. Eu fico muito feliz de trazer os meus amigos em brechó e eles conseguirem achar as peças, né? E principalmente pagarem bem barato por isso. Depois, subindo um pouco mais a rua, a gente encontrou um outro brechó, que inclusive ele faz parte da Casa 1. A Casa 1 é uma casa dedicada aos cuidados para pessoas LGBTQIAPN+, que estão em situação de vulnerabilidade. Então esse brechó ele é dedicado a receber doações, grandes carregamentos aí. Então se você também quiser doar algumas roupas ou utensílios que estejam em bom estado, claro, lembrando, tá, gente? Sempre que a gente for fazer uma doação, é importante a gente certificar de que esteja em boas condições para o uso de uma próxima pessoa. Não adianta nada a gente fazer doação de peça rasgada ou de produtos quebrados, porque se não faz sentido para você, não vai fazer sentido para uma outra pessoa. Então a gente precisa ter essa consciência. E lá nesse brechó tem de tudo. Tem fogão elétrico, garrafa térmica, tem quadro, tem bota, tem sapato, tem roupa, tem tudo que vocês imaginam. E eu já tinha comprado algumas peças nesse brechó, achei ele incrível, inclusive até minha namorada foi, e eu indico sempre para outras pessoas. A Adriana chegou lá e aí achou uma bota, alguns espartilhos, algumas peças interessantes, e a gente conseguiu, assim, pegar um grande acervo de coisas para ela, ela ficou muito feliz também, e eu fiquei satisfeita. Bom, os dois brechós que eu apresentei, ela conseguiu aí fazer um bom garimpo, e vida que segue. Daí a Adriana falou assim, ai amiga, vamos fazer o seguinte, tô com fome, eu te pago o almoço, vamos almoçar? Aí eu falei, ai amiga, eu quero, principalmente eu que já tô pobre já, agora é dia, eu tô gravando o episódio no dia 18/5, e gente, o meu VR já foi com Deus, assim, eu tenho só o VA e tô fazendo ele durar, sabe? Eu falei, ah, lógico, eu aceito, com certeza. E aí a gente foi num barzinho, num botequinho, que tem bem perto desse brechó, inclusive eu costumo muito almoçar lá, então eu já conheço.
E o tempero da comida deles é tempero nordestino. Então vocês imaginam a expectativa que eu já não tava de comer uma comida gostosa, né? E também para que ela pudesse comer. Fui até o balcão, a Adriana sentou lá na mesa do lado de fora do boteco, e aí eu pedi o comercial. A gente pediu um comercial de costela. Ótimo. Quando eu saio lá do balcão e vou para a parte de fora, onde ficam as mesinhas, passam dois homens negros olhando bastante para Adriana e depois que eles passam por mim, eles olham, gente, para as minhas partes íntimas. Sério, não tô mentindo. Tanto na parte íntima da frente, quanto olham pro meu bumbum, mas de forma descarada. Eu me senti super incomodada, porque claramente é um tipo de assédio. Nós, mulheres, infelizmente, estamos acostumadas com esse tipo de comportamento masculino. Mas isso não deveria, gente, ser um comportamento habitual, tá? Isso é assédio é crime. E é um tipo de abuso. A gente sabe. Então, vocês, homens que estão me escutando, por favor, não assediem as mulheres na rua. É tão desconfortável. Vocês imaginam, vocês que são homens casados, têm mães e irmãs, vocês imaginam a mãe de vocês serem assediadas dessa forma? Ou a irmã de vocês? Então, não façam isso com outras pessoas. Isso é muito errado, isso é muito desconfortável. Ok, pensando nisso, eu fiquei brava, mas eu pensei assim, bom, é uma coisa que acontece, mas não era para acontecer, porque gerou desconforto, eu me senti observada sem o meu consentimento, a Adriana também ficou se sentindo desconfortável, e isso foi horrível, mas eles foram embora. Quando eu me sento na mesa, junto com a Adriana, ela menciona, nossa, menina, acabei de ser comida com os olhos. E eu super brava, falei, ai, amiga, que desconfortável. Até falei palavrão, né? Na hora eu fiquei muito brava. Quem me conhece sabe que eu sou bem pilhazinha. E aí eu falei, nossa, Adriana, que chato, né? Que situação chata, desconfortável. Nossa, o pessoal não tem noção. E aí, quando a gente menos espera, os dois marmanjos retornam à nossa mesa. Para fazer o quê? Para tirar satisfação com a gente. E aí o jogo inverteu. De vítimas de assédio, a gente passou a ser de vítimas para acusadoras. Os dois se apresentaram dessa forma. Boa tarde. Somos haitianos e a gente percebeu que vocês olharam para a gente com um olhar como se a gente fosse ladrão. Aí eu já parei e falei assim, não, 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 não. Você está muito enganado. Primeiro que nós duas aqui também somos negras. Então a gente não estava olhando para vocês com esse sentimento. Vocês interpretaram de uma forma errada. Enquanto eu estava falando isso, ele não me dava lugar de fala, ele não me escutava e ele falava por cima. É porque aqui no Brasil é assim. Aqui no Brasil vocês acham que a gente vai roubar por conta do nosso tom de pele. E eu falei, não, você está entendendo errado. Sabe o que eu vou te dizer qual foi o nosso olhar? O nosso olhar foi de medo. Porque vocês olharam pra gente de uma forma que significa assédio. E num país com recordes de feminicídio, nós sentimos medo. Aí ele falou pra mim assim, mas é feminicídio é quando é homem e mulher, quando é um casal. Falei, você se engana. Feminicídio não está relacionado a agressões dentro de um relacionamento. O feminicídio, ele está relacionado ao ato de matar uma mulher por ela ser mulher, por ela não se subjugar a um homem, por ela não ser servidora de um homem, por ela não, por exemplo, deixar passar batido um assédio, igualzinho ao que está acontecendo aqui. E aí eu já fiquei super nervosa, eu peguei e mandei uma mensagem para minha namorada no WhatsApp, e a Adriana falou, calma amiga, deixa eu falar. Aí a Adriana falou assim para eles, olha, o nosso olhar não foi um olhar de medo, como se vocês fossem assaltantes. Eu entendo o que ela quer dizer, mas eu vou trazer a minha experiência. Eu já fui quase sequestrada aqui.
E eu sou muito assediada na rua, simplesmente por ser quem eu sou. E são assédios um mais pesados do que o outro. Então, quando vocês olharam pra gente de forma persistente, a minha reação de me abraçar e abraçar o que estava na minha frente, que era a minha bolsa, não foi de medo de vocês me assaltarem, mas talvez de medo de vocês falarem ou fazerem alguma coisa. É uma reação normal do corpo feminino fazer isso. A gente sente medo. E, gente, é sério, os dois homens, eles eram gigantescos. Gigantes, marmanjos. Cada um apresentava ter seus 40 anos. Eles eram muito, muito grandes, adultos, e eles estavam intimidando a gente. Aí um deles pegou e falou assim: não, eu tô trazendo isso para vocês porque nós negros precisamos nos unir. O que acontece com a gente em relação ao racismo, principalmente no Brasil, que é um dos países mais racistas que eu já morei, que se não for o maior país que pratica o racismo, é que na semana passada nós fizemos uma festa com a bandeira do nosso país e chegaram algumas pessoas e quebraram a bandeira, quebraram nossas coisas e tentaram nos agredir. Só que assim, a gente não tem culpa sobre isso. Eu entendo que ele estava frustrado, que ele precisava ser ouvido. Mas a gente não tem culpa sobre isso, sabe? E a nossa reação foi extremamente isso, coração acelerado, eu fiquei tensa, minha respiração ficou muito, muito curta. E eu fiquei com muito medo, porque eu não sabia o que ia acontecer, sabe? O medo, gente, ele não é um preconceito. Ele é uma autoproteção. Então, a gente sabe que o Brasil tem índices alarmantes de feminicídio. E principalmente feminicídio como importunação sexual, entre outras coisas. E aí eu fiquei pensando, por que que eles se sentiram à vontade de voltar e questionar sobre o nosso comportamento? Eu achei uma audácia isso. Aí fazendo umas pesquisas, eu lembrei de um termo muito importante, que se chama gaslighting. O que que é o gaslighting? Desculpa a pronúncia, tá, gente? Porque o meu inglês ele é horroroso. Mas eu vou tentar me esforçar aqui para vocês entenderem o que é esse termo. Gaslighting, ou gaslighting do assédio, é quando o assediador se coloca como vítima para invalidar o desconforto. Por exemplo, eu só olhei, vira, você me julgou. Sabe? É surreal isso. Vou trazer alguns dados para vocês. Eu gosto de trazer dados para a gente compor aqui essa fala, para a gente poder fazer uma composição de tudo que envolve esse tema. Por exemplo, a gente sabe que a cada 24 horas, 4 mulheres no Brasil são vítimas de feminicídio. 4 mulheres morrem no Brasil por conta do feminicídio. Vocês entendem o que é isso? Quando o dia finaliza, 4 mulheres se foram. 4 mães se foram. 4 filhas se foram. 4 avós. 4 tias. Madrinhas. Isso é surreal, isso é preocupante. 97% das mulheres já sofreram assédio em espaços públicos. 97%, gente. 97%, eu não estou falando aqui de 50%. Ah, 50% sofreu e as outras 50% passaram ilesa. Não. 97%, quase 100% das mulheres no Brasil passaram assédio público. Falando um pouco mais sobre essa questão de assédio, eu estava lembrando de uma coisa quando eu era criança. Eu tinha acho que uns 11 anos. E aí eu estava começando a experimentar algumas roupas diferentes. Eu falei para vocês, né, em um episódio que fala sobre androgenia, que enquanto criança eu tinha muita questão com a feminilidade, né, por coisas que eu passei na minha vida e também pelo desconforto, né, da pressão de ser extremamente feminina. E eu lembro que uma vez eu vesti uma calça legging que estava muito em alta as meninas pôr uma calça legging, um all-star, aquela blusa amarrada ou aquela blusa camiseta xadrez amarrada na cintura e uma camisetinha branca. Eu estava curtindo muito esse estilo. Então, a minha mãe me deu uma calça legging e eu fiz exatamente esse estilinho aí. Coloquei a calça legging, uma blusa xadrez e uma camiseta branca. Essa camiseta ela ficava na altura do cós da calça. A gente morava perto de onde minha mãe trabalhava, então eu peguei
e subi a avenida, né? Subi a rua próxima à avenida e já estava a caminho pertinho do salão onde minha mãe trabalhava. Tava ansiosa até para minha mãe ver a roupa que ela me deu e tudo. Faltando poucos metros para eu chegar onde minha mãe, no local de trabalho da minha mãe, passou um senhor de idade. Eu me lembro muito bem do rosto dele. Ele aparentava ter aí os seus 60 anos. E eu percebi que ele já estava me olhando de muito longe. E ele estava me olhando com aquela cara, desculpa a palavra, nojenta. Eu sabia que ele ia falar alguma coisa. Eu não conseguia nem trocar de rua, porque, tipo, literalmente era do mesmo lado do salão da minha mãe, do salão de cabeleireiro, então não ia fazer sentido. Então eu passei. Quando eu passei por ele, ele simplesmente falou assim: que periquita, para não falar outra coisa, porque ele falou uma palavra que vocês conhecem, que começa com B. Ele falou: que B grandona. E fez um gesto facial muito nojento. Eu era uma criança, gente. Isso ficou assim tão marcado na minha mente, falando um pouco sobre o assédio sexual, importunação sexual, que eu nunca mais usei calça leg depois daquele dia. Nunca mais. Eu vim usar calça leg com, acho que com 16, 17 anos. E eu só usava calça leg com aquelas camisas compridas, né? Que hoje a gente tem um nome, né? Eu esqueci o nome. Camisas oversize, né? Então, bem comprida, tapando o bumbum e a parte toda, bem compridona. Só assim eu usava. Justamente por esse episódio, de quando eu era criança, ficou marcado na minha cabeça. Então, isso trouxe questões horríveis pra mim, que eu lembro até hoje com 30 anos. Quase 15 anos depois, né? Então, a importunação sexual, ela comete 97% das mulheres no Brasil. E aí eu fico pensando, qual que é o custo de existir em paz? Por que as mulheres não têm paz? Sabe, sair para almoçar, só para ir almoçar, vira uma situação horripilante de constrangimento e medo. E falando sobre o gaslighting, é interessante que eles realmente se sentiram no direito de se colocarem como vítimas e de retornarem para o mesmo espaço onde a gente já estava coada e tirar satisfação com a gente. Aí eu pergunto para vocês, se fossem dois homens da mesma estrutura corporal que eles, será que eles retornariam para tirar satisfação? Fica aí o questionamento, né? Isso só me faz pensar o quanto a masculinidade tóxica produz homens que se sentem no poder de subjugar mulheres, de colocar as mulheres num lugar de pequenez, sabe? De colocar a gente como nada. E assim, um deles só falou. O outro rapaz, que era muito, muito maior que o que estava falando, estava com uma expressão de risada. Ele estava com uma expressão sarcástica. Parece que ele estava se divertindo enquanto o amigo dele fazia esse tipo de provocação a gente. Fazia esse tipo de importunação mais ainda agressiva. Foi muito, extremamente agressivo. E eu não consegui parar de pensar nisso. Até a Adriana falou, amiga, calma, para de pensar nisso. Mas eu não consegui parar de pensar. Porque isso é revoltante. Se eu fosse um homem de 1,85 m, será que ele voltaria? Aí eu quero trazer uma provocação para vocês, que é a seguinte. A interseccionalidade, ela fala a respeito da raça sem anular gênero, né? Então a gente sabe que tem um recorte aí racial que ele existe, mas ele não apaga essa abordagem invasiva que as mulheres são ensinadas a temer sobre a violência masculina. Ele veio trazer um ponto a respeito sobre nós negros nos unirmos. Mas ele não respeitou o fato de que, mesmo as duas também sendo negras, isso não exime o fato deles dois serem homens. E que, portanto, diante do cenário, a gente vive em constante medo. E que isso sim foi um tipo de violação. Isso foi uma intimidação. Sabe, gente? Agora eu quero realmente me aprofundar mais aí com vocês, tá? O que a gente perde quando a gente diz que a mulher tem que relevar esses olhares?
Já ouvi isso de mulheres, tá? Eu já ouvi mulheres falando assim: ah, é normal, não liga pra isso não. É normal, super normal. Eu nunca me senti conformada com esse tipo de assédio. Eu lembro que quando eu tinha 13 anos, eu e minha amiga, a gente estava voltando da escola, do colégio, e era tarde, a gente estudava de manhã, então a gente saiu aqui umas meio-dia e 20. Essa minha amiga, ela teve a puberdade muito jovem, muito cedo, né? Ali com seus 11 anos, ela já tinha tido a primeira menstruação, então ela já tinha desenvolvido muito e ela tinha muitos seios, né? E novamente, a gente saindo da escola, passou um senhor de idade e falou: que peitão gostoso. Ele não imaginava que eu iria me virar e falar para ele: o senhor é um pedófilo. Sabe quantos anos ela tem? Ela tem 13 anos. O senhor tem idade para ser pai dela. O senhor está sendo extremamente pedófilo. E aí ele saiu assim vazado, eu lembro. Foi a primeira vez que eu reagi a um assédio. Foi para defender uma amiga. A partir desse dia, então, eu sempre reagi a assédio, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando quanto isso me coloca ainda mais em risco. Porque o fato de eu me revoltar com esse tipo de situação, o fato de eu já ser assediada já me coloca numa situação de risco. E o fato de eu reagir ao assédio pode ampliar ainda mais o perigo. E eu fico pensando nisso. É muito perigoso. Então, olha que situação que a gente se encontra, nós mulheres. A gente tem que ficar calada por ser assediada, a gente tem que aguentar ser assediada e ficar calada quando isso acontece. Porque a gente não sabe quem é a pessoa do outro lado. A gente não sabe se é um policial. Já fui assediada por policial, passando com a viatura. E aí, para quem que eu vou denunciar? Para a polícia? Não vou conseguir. Então, a gente está vivendo tempos bem perigosos, tá? De verdade. Essa sexualização, ela é tão comum que as pessoas se acostumaram. E parece que não adianta fazer nada, sabe? Eu quero trazer aqui um recado para os homens, tá? Novamente, gente. Esse desconforto que a gente sente, vocês, principalmente homens negros, quero trazer vocês para uma reflexão com a gente. Quando vocês se aproximarem e virem uma mulher, tiver à noite, escuro, se ela mudar de calçada, principalmente falando aí no contexto do homem negro ou do homem periférico, gente, não é porque a mulher está só com medo de ser assaltada, tá? Ela está com medo de ser estuprada. Essa é a verdade. Ela está com medo de ser violentada. Então a gente tem que realmente, vocês têm que pensar nisso. Eu vi um vídeo de um rapaz que ele estava andando, ele viu uma moça lá na frente, a moça olhou umas 5 vezes para trás e apertou o passo. Em respeito a essa moça, eu achei incrível o que ele fez. Ele até fez um vídeo. Ele andou mais devagar e mudou do lado da calçada. Que ele sabia que ela estava com medo. E ele falou: eu tenho esposa e 2 filhas, eu sei como é. E claro que eu não vivo na pele, mas só o fato de ouvir as mulheres da minha vida contando sobre como elas sentem medo, isso me fez ter um olhar diferente. Então, olha que diferente, olha que comportamento diferente. É muito interessante. Uma vez eu estava no metrô, eu estava no trem da linha Diamante que liga Barra Funda até Itapevi. E aí eu desci em Carapicuíba, né? Na estação Osasco, para quem conhece esse trecho, é muito cheio. Tanto as pessoas que querem sair quanto as que querem entrar. E as pessoas não se respeitam até hoje. Então fica aquela briga. A pessoa tentando sair e a outra pessoa tentando entrar. Quando a gente chegou numa estação antes de Osasco, tinha um rapaz bem alto, com parte bem grande, e o trem super lotado. Mas aí antes de chegar em Osasco, que ia lotar mesmo, ele estava atrás de mim, mas ele estava um pouco mais atrás. E aí eu fiquei meio com medo, assim, falei, puxa, eu tenho certeza que eu vou ser encoxada. Só o meu olhar fez ele interpretar isso. Aí ele me tocou, pediu licença, falou, moça, gostaria de trocar de lugar comigo? Porque o metrô vai encher, e aí eu quero evitar qualquer tipo de desconforto. Eu achei super legal isso. E a gente trocou de lugar, fiquei na frente, ele ficou na frente e aí eu fiquei lá atrás.
Então, assim, olha esse movimento. São esses tipos de pequenas ações que faz a gente acreditar que existem homens que estão do nosso lado. Existem homens que se recusam a apoiar agressores, a serem coniventes, a fazerem vista grossa, que é o que mais a gente vê por aí. Quantos vídeos a gente não vê no TikTok de experimentos sociais na qual é simulado o encontro, a moça sai para ir ao banheiro ou para retocar a maquiagem, e aí nesse experimento, nessa atuação, o ator que representa, sei lá, o cara do date, ele coloca uma pílula dentro do copo da moça. E aí esse experimento é feito com homens e mulheres. Os homens dão risada, ficam em silêncio, ficam olhando, mas não falam nada. As mulheres rapidamente pegam o copo, derrubam o copo, pega a moça, ou antes da moça chegar na mesa, avisa o que aconteceu. Então, isso é uma. Isso de outro país, tá? Não é daqui do Brasil, não, esse experimento social. Provavelmente vocês já devem ter visto algo assim. Então, isso me faz pensar no quanto é louco pensar que a gente não pode confiar, sei lá, de repente, nem em homens próximos da gente. Sabe? Sei lá. Posso estar sendo muito literal ou generalizando muito, mas nos tempos que a gente vive, onde o próprio pai assedia a filha, o próprio marido mata a esposa, ou mata os filhos ou as filhas, não me admira que isso possa acontecer, tá? Portanto, gente, não obstante, falando assim, cara, o meu olhar e o da Adriana não era de medo. Nosso olhar, ele era um olhar, perdão, ele não era um olhar de medo realmente, ele era um olhar mais de proteção, sei lá, era um olhar de, nossa, isso está acontecendo de verdade? Por que que isso está acontecendo? Por que que eles estão olhando pra gente? E eu me senti, gente, nua, porque os dois passaram e ficaram olhando pras minhas partes, sabe? Cara, surreal. Olha o look que eu tava, juro pra vocês, uma calça de pijama da minha namorada, larguinha, camiseta e corta-vento. E, assim, mesmo se eu tivesse de mini saia, foda-se, desculpa a palavra. Mesmo se eu tivesse de mini saia, isso não dá o direito de sofrer esse tipo de assédio, e muito menos de ser importunada mais uma vez, pela forma como a gente reagiu. Aqui fica o meu muito obrigado. Eu não sei se ele vai escutar ao um dos cozinheiros e um dos garçons do boteco, que perceberam que esses dois homens estavam em cima da gente, enquanto a gente estava recebendo aí o nosso PF. Ele entregou todo o PF e perguntou: meninas, vocês precisam de mais alguma coisa? E olhou para mim com o olho bem fixo. Eu falei: não, muito obrigada, tá tudo ótimo. E ele não saiu dali, porque ele percebeu que a situação estava ficando bem acalorada, bem complicada. E só foi com a presença dele que os outros dois rapazes se retiraram. Então sejam homens, nossos aliados. Protejam suas filhas, protejam suas esposas, para homens héteros, suas mães. Você que é um homem gay, que também está dentro de um movimento de respeito, que é o respeito para as pessoas diferentes, para as pessoas LGBTQIAPN+, entenda que o fato de você ser um homem gay não exime a sua responsabilidade como homem de também proteger as mulheres. E os homens gays também protegem as mulheres quando não reproduzem palavras ou até mesmo estereótipos como: ai, a parte íntima dela cheira mal. Ai, ela é super chata, ela é inconveniente, ela é feia. Essa rivalidade só existe na cabeça de vocês. Isso só existe na cabeça de vocês. E, novamente, eu não estou generalizando, mas eu já fui assediada por homens gays. O assédio não está relacionado só à parte sexual. O assédio ele está relacionado a tudo. A quando o fato de eu ser mulher é algo negativo para você. Então, por favor, homens no geral, sejam nossos aliados. E não usem o gaslighting. Não se coloquem no papel de vítima. Eu já escutei, mas eu também sou minoria. Tá, mas você morre? Você sofre feminicídio? O número de homens gays mortos
é um pouco menor em relação ao número de feminicídio. Não estou falando que é pior ou melhor, mas os números estão aí. Os números dizem. Os números não mentem. Então, se coloque num papel de defensor, assim como o garçom maravilhoso que sempre me atendeu muito bem, rapidamente percebeu a situação de desconforto e ficou ali de campana até eles irem embora. Porque homens só respeitam a homens. Homens têm um pacto muito interessante, que depois eu quero estudar um pouco mais sobre isso. Eles se protegem, eles têm um código da masculinidade. Homens se relacionam com homens de forma homoafetiva. Eles podem se relacionar, os héteros, com mulheres na parte sexual, mas homens são homoafetivos. Pergunta para um homem quais são as 3 mulheres que ele admira, sem ser a mãe, a esposa, a avó, a tia. Eles não sabem responder. Eles não sabem responder. Sabe? Então vamos, gente, por favor, ó. Passou do tempo. A gente tem que diminuir esses números de feminicídio, a gente tem que diminuir esses números de assédio. Quando você vê uma situação desconfortável com uma mulher, com uma criança, com qualquer mulher que esteja passando, seja a idade dela, intervenha. Se manifeste. Tá bom? Fica aqui o meu desabafo mais uma vez. Eu acho que esse podcast ele tá virando uma sessão de terapia, porque a maioria dos episódios aqui são situações de desabafo, são situações que eu passei. Eu tento trazer temas aleatórios para conversar, mas parece que toda semana acontece uma coisa diferente, é incrível. E eu não consigo trazer temas aleatórios. Sempre há um acontecimento que acaba se manifestando e eu fico encafifada e não consigo parar de pensar, a menos que eu ou escreva ou traga isso como áudio para vocês, tá? Mas foi isso. Obrigada por essa reflexão. Obrigada pelo espaço de escuta. Eu quero que vocês aproveitem e reflitam sobre isso, tá? Eu sempre falo, aproveitem e reflitam. Mas hoje eu quero mais que vocês reflitam sobre isso. Sei lá, compartilhe esse episódio com seu primo, com seu marido. Compartilhe esse episódio com aquele seu amigo que sempre tá, sabe, de alguma forma, se relacionando com várias mulheres, ou até mesmo na roda de amigos, tá falando de uma forma não tão legal sobre alguma mulher. Manda isso para eles, pra gente poder se unir e trazer mais aliados. Ó, um beijo para vocês, uma ótima semana e que nós não sejamos mais importunadas e mortas, tá bom? Boa semana para vocês, obrigada pela escuta. Um beijo.